Bom dia, bem-vindos ao segundo painel da 7ª edição do Fórum do Biogás, da Biogás. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não estava aqui no primeiro painel. Eu sou a Natália Vire, sou jornalista, tenho mais de 10 anos de experiência na cobertura de economia, negócios e no setor de energia. E hoje eu sou editora, fundadora do Capital Reset, um portal para cobertura de negócios e investimentos mais sustentáveis. Tem tudo a ver com a temática que a gente vai falar hoje aqui, que é essa temática ESG. Lá você vai encontrar notícias sobre nova economia, inovação, finanças sustentáveis e formas de direcionar capital para negócios mais amigáveis do ponto de vista ambiental e social. O site é capitalreset.com. Antes de iniciar o painel, eu também quero dar alguns recados aqui sobre a interação e os recursos que estão disponíveis na plataforma. Aqui no Smart Event, você pode entrar no chat e deixar sua pergunta que a gente vai fazer para os nossos panelistas no fim da apresentação. Na plataforma, você também pode ter acesso à informação sobre todos os associados da Biogás e descobrir quem são os principais fornecedores de tecnologia e soluções para um projeto de biogás. Nesse fórum, a Biogás também está fazendo o lançamento de alguns conteúdos que já estão disponíveis no site da própria Biogás. O link vai aparecer aqui embaixo para vocês. Tem o Guia do Produtor Interativo com tudo que você precisa saber para iniciar o seu projeto de biogás. Tem o mapa do potencial brasileiro de biogás por estado e região e o mapa com as políticas mundiais de incentivos à energia, de incentivo a energias renováveis. Essa plataforma também tem uma funcionalidade bacana para quem não estava aqui antes e não participou do primeiro painel, dá para você conversar com quem está participando do evento, uma forma de fazer aí o networking do cafezinho aí que a gente perde um pouco na experiência virtual. Basta você clicar nesse ícone de chat que está no canto superior direito da plataforma e você consegue visualizar quem está assistindo e mandar uma mensagem diretamente para a pessoa. Agora sim, vamos dar início ao segundo painel com o tema o biogás e os investimentos ESG, temática ESG. Nós temos aqui o Gabriel Kropsch, que é o vice-presidente da Biogás, nosso anfitriã aqui, o Gustavo Fontanelli, que é coordenador de Economia Verde na Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, a Ana Cristina Costa, que é chefe do Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa do BNDES, a Luzia Irata, que é analista de Equity Research na Direct Management, o Gustavo Bonini, diretor de Assuntos Governamentais da Scania. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu vou passar a palavra primeiro para o Gabriel, cada um vai ter mais ou menos 10 minutinhos para fazer uma apresentação, e aí a gente abre aí para perguntas e abre para o bate-papo. Gabriel, o palco é seu. Obrigado, Natália, obrigado a todos os colegas aqui, obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mais um fórum do Biogás, a sua 7ª versão. Então é realmente sempre um prazer a gente poder estar presente, trazendo, né, tudo o que está acontecendo. Quem teve a oportunidade de assistir a primeira parte aí do fórum já viu, né, tudo que está acontecendo, alguns projetos aí realmente de centenas de milhões de reais de investimento. Então isso tudo é muito bacana, a gente vê que realmente o biogás ele é uma realidade, né? E aí a gente, quando foi desenvolver o tema desse 7º fórum, a gente pensou, bom, então o que a gente vai falar, né? E não teve como, quer dizer, veio realmente à mente essa questão do ESG e toda essa preocupação, até como bem colocou a Rafaela na primeira parte aqui do fórum, né, uma pressão muito forte da sociedade, né? E o que está acontecendo? Por que será que essa pressão ela está surgindo, né? E que impacto, no final das contas, isso tem nas empresas, né? E como que as empresas devem se posicionar, né? E óbvio que em função dessa pressão da sociedade, tem uma pressão também dos órgãos reguladores, dos governos, e isso é no mundo inteiro, né? O Brasil ele não é diferente, né? Mas eu acho que existe uma questão muito importante por trás dessa pressão, seja ela da sociedade ou do governo, né? Que é uma questão realmente de sustentabilidade e, no final das contas, de sobrevivência das empresas, né? Então, assim, o ESG, na minha visão, não é uma questão apenas assim, de percepção do público, muito menos uma questão de marketing, né? Ou seja, estamos falando aí do uso eficiente de recursos, estamos falando da gestão e do aproveitamento de resíduos, estamos falando de condições de trabalho, de políticas de gestão de pessoas nas nossas empresas,
estamos falando da estrutura, da composição dos conselhos de administração, né, de regras para tomada de decisão, de forma que essas decisões sejam tomadas considerando todas as empresas, todas as pessoas que são impactadas por aquelas decisões da empresa. Né? Então, isso tudo leva ao conceito realmente da sustentabilidade como ações estratégicas que as empresas têm que tomar para garantir a sua própria sobrevivência. Né? A gente participa de alguns eventos e conversa assim, com algumas pessoas que ainda entendem o ESG mais como talvez uma moda, não sei se isso aí veio para ficar, e a gente tem que fazer lá um papel, um site bonito e botar algumas informações, quer dizer, e na verdade não é nada disso, né? Ou seja, o que estamos falando aqui dessas ações estratégicas para que as empresas sejam administradas com foco no longo prazo, para garantir a sua própria sobrevivência. Né? E esse foco no longo prazo é que, na minha visão, vão garantir que as empresas, quando elas enfrentam crises, choques inesperados e adversidades que a gente enfrenta todo dia, né, que a gente acorda para trabalhar, essas são as empresas mais resilientes, essas são as empresas que têm melhor chance de ultrapassar essas dificuldades. Né? Então, não é à toa que se fala muito no ESG em termos de uma busca de redução de custo de capital, os bancos e os financiadores, os fundos de investimento. Quer dizer, por que será que os fundos de investimento, os bancos têm tanto interesse em ESG? Porque é bonitinho, porque é legal, porque está na moda? Não, porque eles entendem que as empresas que têm boas classificações, né, nos seus critérios de ESG, elas vão ser mais resilientes, mais fortes, e elas vão ter condições de superar essas diversidades, né, e gerar resultados financeiros superiores no longo prazo. Então elas têm um risco menor e, portanto, elas têm acesso a um capital mais barato. É simples assim. Né? E eu acho que essa crise, aí o momento da crise, né, da pandemia que a gente começou a pensar no assunto do fórum, muita gente no começo questionou, não, agora esse negócio de sustentabilidade vai por água abaixo, porque a pressão dos investidores, a pressão dos acionistas é redução de custo, é manter o caixa, né? Então acabou com esse negócio de energia renovável, e é totalmente o contrário. Né? São exatamente essas ações que vão garantir que as empresas passem por essas crises. Né? Então, muitas empresas encaram o ESG, na minha visão, como ticar as caixinhas. Né? Então, fazer a marca nas caixinhas, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu tenho uma política aqui de diversidade, eu tenho isso, e não é realmente nada disso. Né? Então, eu acho que as empresas muitas vezes buscam o que fazer e não sabem o que fazer, para passar além dessa questão das caixinhas, né, e de um belo site, de um belo relatório de sustentabilidade no final do ano para os seus acionistas. Quer dizer, o que eu posso fazer de forma efetiva, né, imediata, e que tenha um impacto relevante, ou seja, que vá realmente mudar o ponteiro da minha empresa. Né? E o biogás, ele se encaixa perfeitamente nesse tipo de estratégia. Né? O biogás, ele tem vários critérios referentes tanto aos quesitos ambientais, sociais e de governança, que podem realmente contribuir de forma imediata e relevante. Né? E a gente tem pessoas aqui especialistas nisso, que a gente vai escutar falar agora, mas se a gente for passar realmente nesses principais critérios, na parte ambiental, o benefício do biogás ele vai muito além do que simplesmente uma geração de energia renovável com pegada de carbono neutra. Isso é ótimo, mas o benefício ele está principalmente nas emissões evitadas. Né? Ou seja, você capturar aqueles gases que iriam, de outro modo, para a atmosfera, isso pode, de acordo com determinadas metodologias, aonde que você vai no mundo, isso pode reduzir em até 600 vezes a pegada de carbono da empresa. Né? Ou seja, uma pegada negativa extremamente relevante, ou seja, está limpando realmente o ar. Mas não é só o ambiental, na questão social, a gente tem a parte de desenvolvimento de tecnologia, de capacitação de mão de obra para trabalhar com essa tecnologia, né? De atração de mão de obra qualificada para o campo, para o interior do país, para as cidades menores, né? Benefícios para a saúde nas cidades grandes, né, e principalmente agora no momento de pandemia, né, de uma doença que ataca fundamentalmente o sistema respiratório. Né? Então, estamos falando, né, de como mitigar esse efeito, e o Wagner falou isso bem também agora aqui na primeira parte do fórum, quer dizer, como que o biogás ele pode contribuir nas grandes cidades para essa redução do custo
da saúde pública, né? E até mesmo de segurança alimentar. Quando a gente fala da utilização do biofertilizante como resíduo do biogás, na produção do biometano, né, você tem uma contribuição bastante relevante também para a segurança alimentar, e até mesmo em relação ao aspecto de governança, né, ou seja, como o biogás, e essa é uma proposta muito forte da Abiogás, que todo o mercado de biogás e biometano seja embasado em mecanismos de mercado, ou seja, independentes aí de subsídios estruturais, ou seja, uma coisa é um incentivo, né, incentivos de curto prazo para o desenvolvimento dessa tecnologia. Outra coisa, a gente vê exemplos de algumas indústrias que são fundamentalmente dependentes de subsídios governamentais eternamente. Né? Isso não é sustentabilidade. Né? O biogás ele é diferente. Os projetos são muito sólidos financeiramente, então, e dependem exclusivamente de mecanismos de mercado, como é o RenovaBio. Então, esses projetos de biogás também contribuem no conceito de governança para a ética nos negócios, sustentabilidade financeira, enfim, todos os conceitos do ESG. Então, sem mais delongas, eu queria deixar aqui os especialistas falarem e volto a palavra para vocês. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Desculpa. Pois não. Eu estava no mudo e ia passar a palavra para você, Gustavo, você já se adiantou aqui, esqueci de tirar do mudo, fica à vontade. Poxa, muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer ao Gabriel e à Biogás pela oportunidade conferida ao Ministério da Economia, a esta coordenação de Economia Verde, para estarmos aqui juntos nesta manhã, e aí cumprimento todos os colegas de painel. É muito bom ver cada um dos especialistas aqui, muito mais competentes do que eu nesta manhã, a começar pelo próprio Gabriel. Eu gostaria de endereçar algumas questões que são muito importantes. Primeiro, enxergar esse aspecto amplo da sustentabilidade, do seu alcance. É muito interessante perceber que ações de fato sustentáveis, elas rompem alguns parâmetros tradicionais econômicos, como as restrições dos alcances das medidas. Isso é muito importante, porque ações sustentáveis, nós não enxergamos exatamente onde são alcançados, até onde são alcançados os benefícios. As questões não são estritamente somente de captura ou evitar emissões, é muito mais do que isso. É a geração de renda, é a promoção de novas tecnologias, é o emprego, é a redução de custos. Então, nós temos um amplo aspecto. Eu gostaria de endereçar aqui algumas questões que são, alguns elementos que são muito importantes e convenientes neste nosso painel. Primeiramente, falar de energias renováveis e trazer o elemento do biogás. Sempre quando a gente imagina energia renovável, nós pensamos muito na energia solar, na energia eólica, são fontes extraordinárias, muito difundidas no nosso país, mas falar também de alternativas como o biogás para o pleno aproveitamento do nosso potencial energético enquanto uma potência ambiental, que é um termo que eu trarei logo mais na minha fala, é muito útil. Falar naturalmente de investimentos verdes, finanças verdes e critérios de ESG. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos do próprio setor, dados da Biogás. A Biogás informa que a necessidade de investimentos do setor é de cerca de 40 bilhões até 2030, considerando a produção de 30 milhões de metros cúbicos por dia de biogás, que é a meta para 2030. Hoje, essa produção é de aproximadamente 4 metros cúbicos por dia. Então, percebam o grande potencial que nós temos que realizar e temos tudo para transformar esse setor num gerador extraordinário da energia que precisamos para a retomada do crescimento econômico com bases sustentáveis. Recordo também que somente 5% da população brasileira tem acesso a gás canalizado, o que é bem diferente daqueles de países mais desenvolvidos do que o Brasil e, sobretudo, os nossos principais concorrentes. Então, falar de biogás, falar de alternativas, é pensar também nos usos industriais, no gás como insumo de produção e assim por diante. Temos aqui excelentes perspectivas. Gostaria de trazer alguns elementos sobre investimento verde. Quer dizer, do que estamos falando? Primeiro, daquelas ações que promovem a sustentabilidade. Muito bem, mas não somente isso, que promovem a adaptação e a mitigação das alterações climáticas. Em breve, entenderemos por que isso é tão relevante e por que, de fato, tratamos ESG. ESG é risco, e isso precisa ser precificado e muito bem entendido. Falar de investimento verde é também tratar de recursos hídricos, economia circular,
Daí temos a questão central da valorização energética dos resíduos. Por exemplo, hoje, lamentavelmente no Brasil, em meio a tantos desperdícios, desperdiçamos também um potencial de uso de energia enorme, que são os resíduos, e daí, por exemplo, o próprio biogás. Falar de poluição, proteção, restauração de biodiversidade, ecossistemas, desenvolvimento sustentável, Amazônia, o resto do país e assim por diante. Mas como podemos tornar possível esse investimento verde e materializar esse nosso potencial? Justamente por instrumentos de finanças verdes e, claro, com a ampliação do uso das nossas energias renováveis. Uma ideia central que eu gostaria de trazer para todos nesta manhã é esse conceito do Brasil como potência ambiental. Este é um entendimento muito claro do nosso secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o Alexandre da Costa. E existe uma clara interconexão dos critérios do ESG e do seu papel nesse universo, porque acaba que, lamentavelmente, o meio ambiente ele é subavaliado no mundo dos negócios em muitos aspectos, e isso precisa mudar, e realizar isso pelos critérios de ESG é um primeiro passo da maior relevância. Outro aspecto importante que precisamos considerar é a necessária apropriação econômica dos atributos ambientais como diferenciais de competitividade. E isso é alguma coisa que nós precisamos aproveitar melhor no nosso país. Por quê? E por que incorporar as questões socioambientais ao modelo de negócios para mitigar riscos? Porque, primeiramente, temos a incorporação das questões socioambientais ao modelo de negócios como um diferencial competitivo de fato. O mundo inteiro faz isso, poderemos fazer também. Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial aponta como os 3 principais riscos os eventos extremos do clima, a incapacidade de empresas, governos, instituições, pessoas mitigar e adaptar às mudanças climáticas e os próprios desastres naturais. Então, isso está tudo nesse contexto de sustentabilidade que tratamos e que conversamos. Recordar também que certos ativos carregam ativos, que certos negócios carregam ativos ambientais valiosos, que não são precificados e nem reconhecidos. Então, precisamos trazer isso à lume da melhor forma possível. Para tanto, precisamos comunicar melhor esses ativos ambientais e reconhecê-los. Exemplo disso é a nossa matriz renovável, nossa matriz energética renovável. Esse é um diferencial único do Brasil, ou muito provavelmente o Brasil, dentre poucos países, possui esse grande ativo ambiental. E é raro em compreender, quer no Brasil ou no exterior, se realmente os consumidores, os clientes, aqueles que são a razão de existir de muitas das nossas atividades enquanto pessoas, enquanto governos ou instituições, se essas pessoas realmente, quando compram um produto no Brasil ou no exterior, se elas estão reconhecendo e vendo, poxa vida, olha aqui, esse produto foi produzido no Brasil e isto possui um diferencial em termos de uma pegada de carbono reduzida. E isso traz muitos benefícios para mim, para a minha família, para o meu governo, para o meu país, para a minha sociedade. Então é muito importante trazer esse reconhecimento e trazer a viabilização cada vez mais das energias renováveis no nosso país e da ampliação daqueles 5% que nós estamos falando, por exemplo, quando tratamos de gás canalizado do Brasil e da própria realidade do biogás, que temos ainda muitos desafios para seguir adiante. Falar de finanças verdes no Brasil, naturalmente, onde se olha no nosso país, são muitas oportunidades, retomada de crescimento, melhor aproveitamento, mas temos um desafio muito grande, o desconhecimento dos próprios instrumentos. E acho que um pouco é disso que trataremos também nesta manhã. Agora, sem dúvida nenhuma, instrumentos de finanças verdes podem viabilizar o alcance deste ideal da sustentabilidade, que ele não é um projeto de futuro, ele é um projeto de presente que nós precisamos materializar com toda a capacidade e competência técnica, científica e de negócios que nós temos. Então, reconhecer esses atributos, reconhecer finanças verdes como uma forma de viabilizar essas possibilidades tremendas, é algo da maior relevância. Até porque eu concordo com o Gabriel quando ele comenta, nós não podemos depender estritamente do Estado brasileiro, do subsídio governamental para seguirmos adiante. Esse modelo está esgotado. Então, nós não podemos depender disso e precisamos encontrar alternativas de mercado.
O investimento verde, finanças verdes, eles se apresentam e se colocam como uma solução real para este elemento. Então, temos muitas possibilidades no nosso país, até mesmo para a redução de custos para a captação de recursos, por exemplo. E aí, como todos sabem, finanças verdes é um dos principais vetores que tornaram possível a alocação de recursos e o desenvolvimento da matriz renovável solar e eólica no Brasil. Isso pode ser expandido para vários setores. Falar de ESG, recordar também da própria Agenda 2030 e dos ODS. Então, todos esses conceitos muito bem conectados. Por óbvio, ESG, fatores ambientais, são as medidas da conservação do mundo natural. Então, a questão climática, a questão dos gases de efeito estufa, biodiversidade e assim por diante. Fatores sociais são as medidas das considerações das pessoas e das suas relações com a empresa, satisfação do consumidor, diversidade, relação com comunidades, por exemplo. Fatores de governança, medida dos padrões para gerir uma empresa, a confiabilidade, as questões para evitar atividades ilícitas, para manter aqueles bons rumos de uma sociedade de uma maneira civilizada. Agora, por que ESG? Por que estamos tratando de critérios ESG ou ESG? Porque nós estamos falando de riscos e que existem no universo financeiro, comprovadamente, correlações positivas entre elevados scores de ESG com atração e retenção de talentos humanos, valor de marca, maior engajamento de stakeholders, conformação ótima do produto, menor custo de capital, menores riscos operacionais financeiros de imagem e regulatórios e maiores valuations e retornos financeiros de longo prazo ou de longo tempo. Então, aí se entende por que é tão importante se discutir ESG, se implementar estes critérios, não só no Brasil, mas em toda a sociedade. E na minha percepção, porque, pelo menos em minha opinião, eu acredito que isso não é uma moda passageira. Para citar um exemplo, nós temos no Brasil o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Eu tenho a satisfação de compor com outros colegas o conselho deste índice, que é o ISE. E aí, no ISE, na realidade do Brasil, é interessante perceber onde é que está a materialidade da sustentabilidade do ESG. Como é que a gente aprecia, como é que a gente pega isso? Porque, efetivamente, no ISE, as empresas que compõem a sua carteira possuem valor de mercado de 10 a 19% maior do que o grupo de controle correspondente. Então, a gente vai entendendo que existe uma racionale muito bem construída de ESG, mas existe a sua materialidade, sem dúvida nenhuma. E aí a gente começa a ver. E me diz uma coisa, como é que as energias renováveis se encaixam nos investimentos verdes, nos critérios de ESG? Ora, basta verificar a decisão dos investidores. Exemplos disso nos Estados Unidos são as carteiras e as decisões dos portfólios e dos gerentes de portfólios de se moverem em direção ao ESG, porque reconhecidamente isso reduz os riscos. BlackRock, com 6 trilhões, por exemplo, e lembrando que o PIB do Brasil é de 7 trilhões de reais, não é? Então, para finalizar, como é que nós aqui na Coordenação de Economia Verde podemos contribuir? Primeiramente, auxiliando a integração das iniciativas de finanças verdes, como o laboratório da PUC-Rio, as cooperações com o Reino Unido, o laboratório da CVM, reconhecer aqui no Ministério da Economia, reconhecemos a prioridade da agenda climática. Em sustentabilidade não se faz nada sozinho, estamos à disposição para auxiliar. Muito obrigado por todos, pela oportunidade. Gabriel, eu sei que o combinado é você fazer a pergunta, mas eu queria atravessar aqui e fazer uma pergunta. Jornalista não aguenta não perguntar. Por favor. Gustavo, você falou bastante sobre mecanismos de finanças verdes e sobre como o capital pode incentivar esse tipo de adoção e está incentivando isso por questão de risco e até pelas oportunidades que estão aí. Eu tenho um outro instrumento de mercado que é um instrumento de precificação de carbono e de mercado de carbono. Eu queria entender, acho que pode ser muito interessante para incentivar energias renováveis. Queria entender como está a cabeça do Ministério da Economia em relação a esse assunto. Muito obrigado, Natália, pela sua pergunta. Na verdade, isso tudo é relacionado, sem dúvida nenhuma.
Nós aqui trabalhamos, com o apoio do Banco Mundial, o projeto PMR Brasil, Project for Market Readiness. Está sendo realizado desde 2017, muitos já devem conhecer, e agora estamos trabalhando o white paper. Nós discutimos o que pode vir a ser, se assim for decidido para o nosso país, um sistema de comércio de emissões. E aí nós enxergamos nisso também um patamar adicional de trazer competitividades, de preservar e de projetar a competitividade no nosso setor empresarial no Brasil e no exterior. Claro que aqui caberia, Natália, acho que talvez um painel inteiro. Então, eu me limito aqui, mas fico à disposição posteriormente para quaisquer outros comentários. Obrigada. Gabriel, você tem alguma pergunta? Não, maravilha. Acho que podemos aproveitar o tempo e deixar perguntas aí depois do público, né? Combinado. Perfeito, Gustavo. Excelente aí os comentários e muito bom escutar esse tipo de informação, de engajamento do Ministério. Acho que é um alento aí realmente para a indústria do biogás. Obrigado aí, obrigado pela presença. Vou passar aqui a palavra agora para Ana Cristina Costa, que é chefe do Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa do BNDES. Ana, a palavra é sua. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, queria agradecer à Biogás pelo convite feito para o BNDES participar desse importante evento sobre sustentabilidade e inserção do biogás na agenda ESG, ou ASG em português. E eu queria também saudar todos os meus colegas aí de painel, nesse painel aí tão relevante nessa discussão. E eu queria começar assim, como o Gabriel colocou, assim, a gente tem visto, principalmente com a pandemia, a agenda ESG ganhando grande repercussão, né? E o próprio BNDES iniciou agora também em outubro, fez a sua semana BNDES Verde, onde tivemos vários especialistas, o Gustavo Fontenelle, inclusive, discutindo essa agenda de sustentabilidade, né, e de finanças verdes, criou uma área também de relacionamento com as empresas, focando nas questões de sustentabilidade, em particular as agendas ESG dessas empresas. E, além disso, agora, dia 3/11, terça-feira agora, o BNDES lançou a websérie BNDES Verde, dedicada exatamente a abordar temas relacionados à sustentabilidade ambiental, finanças verdes, concessão, preservação de parques. O BNDES, ele quer, portanto, ser, de fato, quer contribuir e se colocar como mobilizador e articulador desse debate na sociedade brasileira. E como banco, né, de desenvolvimento, como Banco do Desenvolvimento Brasileiro, ele traz em seu histórico e objetivos essas questões, né, tanto sociais quanto ambientais. A gente tem, né, todo um histórico de atuação, seja com o Fundo Clima, seja com apoio aos setores e desenvolvimento dos setores de energia limpa, como o eólico e solar, como já foi comentado aqui, credenciamento FINAME específico, né, e principalmente condições diferenciadas para produtos financeiros que a gente já utiliza, seja para meio ambiente, seja para investimentos sociais das empresas nas suas comunidades. A gente quer ser, na verdade, queremos ser cada vez mais uma fábrica de projetos sustentáveis, né? Possibilitar a conexão dos mercados nacional e internacional, alavancando recursos privados e criando oportunidades de ação em projetos que, de fato, fomentem o desenvolvimento do país. Então, assim, gostaria de mencionar aqui o produto financeiro que vem sendo colocado, que é importante no âmbito da agenda ASG no BNDES, que é o BNDES Debêntures Sustentáveis e de Infraestrutura. Esse é um produto que já existia no escopo da Lei 12.433, exatamente voltado para as concessões de infraestrutura, e o que a gente fez nessa revisão foi caminhar para abarcar mais investimentos sociais e verdes, impulsionando exatamente investimentos ASG em todos os segmentos da indústria. Então, a gente trabalha em infraestrutura e indústria com esta visão da agenda ESG. Essa ampliação, ela compreende setores energia renovável, eficiência energética, resíduos sólidos urbanos, água e esgoto, saúde, educação, mobilidade urbana e manejo florestal. Além disso, assim, os investimentos pode haver investimentos em outros setores, desde que se consiga colocar no projeto que eles promovem a transição para uma economia resiliente, de baixo carbono e ou com inclusão social, ou que realizem investimentos cuja realização vai auxiliar o país a cumprir as metas ODS das Nações Unidas.
E uma das características desse produto é a possibilidade de reduzir em até 10 pontos percentuais o spread do BNDES na linha que ele for utilizar, caso a emissão das debêntures consiga certificação de uma empresa independente especializada. Claro que, além das vantagens acrescidas pelos benefícios tradicionais dos emissores de debêntures, como, por exemplo, isenção de IOF. Claro que isso tudo, mais detalhes, assim, está na página do banco, isso também seria mais uma outra fala com mais especificidades, e a gente está sempre à disposição, as empresas nos procurarem, a gente pode falar aí de todos os produtos que o BNDES possui. O que a gente estima com essa revisão, né, essa ampliação? O incremento no montante total das operações com este produto, que ele atinge até 3,2 bilhões de reais em 2021. E com isso a gente espera chegar a subscrever até cerca de 8 bilhões e meio em debêntures de infraestrutura insustentáveis entre 2020 e 2021. Uma outra iniciativa recente do banco foi a captação de R$1 bilhão por meio de letras financeiras verdes, e que tem um efeito duplo benéfico, né? Porque além de somar recursos para serem disponibilizados a projetos de impacto social e ambiental positivos, também estimula exatamente o mercado brasileiro de green bonds, né? Que, dado que essa emissão, não é a primeira que me dessa, mas esta é uma emissão que é voltada para o mercado doméstico. Nesse caso específico, ela está voltada a projetos de geração eólica ou solar, mas a ideia é que a gente promova outras ações nesse mesmo sentido. Indo mais especificamente para o tema do biogás, a gente tem o novo mercado de gás, né, que abre novas oportunidades, e o biogás ele se destaca exatamente por seu alto potencial de apresentar diversos benefícios socioambientais, como o Gabriel já colocou aqui. Né, dado esse imenso potencial, não é à toa que a gente até menciona como o termo pré-sal caipira, né? E uma das vantagens que já foram colocadas aqui, que é muito relevante nessa agenda do ESG, rebatendo como para o desenvolvimento e crescimento do país de uma maneira sustentável, é exatamente o fato de ajudar fortemente na descarbonização da economia, reduzindo em 90% a emissão de CO2, por exemplo, que é uma questão relevante principalmente nas grandes cidades e para a saúde pública, também aqui corroborando o que o Gabriel já colocou nesse evento. E nesse aspecto, assim, há de se destacar que o uso dos biocombustíveis também é muito importante, e essa é uma agenda que o BNDES já vem liderando, até também com a própria Biogás e outras entidades, há quase uma década, né? Colaborou agora, recentemente, na construção da política que se tornou o RenovaBio, né, que é exatamente essa iniciativa que busca incentivar a descarbonização por meio de créditos de carbono, via mercado de capitais, e nesse momento o banco está exatamente estudando como aprofundar ainda mais seus mecanismos e contribuições específicas no âmbito do RenovaBio. Além disso, a gente vem protagonizando um grande esforço de mobilização de diversas frentes para ampliar a utilização do gás natural, no que a gente chama Ação Gás para o Desenvolvimento, que é uma forma energética relevante, o gás natural, como transição rumo a uma economia de baixo carbono, porque, apesar de fóssil, ele também apresenta benefícios ambientais e à saúde pública. E uma coisa importante, que o gás natural, ele pode estimular a adoção do biogás na medida que há uma complementaridade entre eles, e um pode impulsionar o outro, até em função de todos os investimentos necessários, até para ampliar a própria rede, como o próprio secretário colocou. Então, o potencial do uso do biogás, ele é amplo, e pode se dar no setor elétrico, no setor de transporte, principalmente na indústria, que é uma grande consumidora firme do gás e que pode utilizá-lo mais intensivamente como insumo no seu processo produtivo. Em um levantamento interno que foi feito no âmbito desse estudo, o Gás para o Desenvolvimento, se aponta que é possível a gente incrementar o consumo industrial em cerca de 40 milhões de metros cúbicos dia, somente na indústria. Assim, nesse momento, o BNDES ele está aberto até o dia 16 de novembro, no nosso site, o convite para a manifestação de interesse das indústrias, para que essas empresas tenham oportunidade de demonstrar seu interesse em contratos de aquisição de gás, e com isso se pretende mapear oportunidades para a cadeia de valor do gás no Brasil. Isso também vai permitir a fundamentação e proposição de medidas que potencializem oferta e demanda e estimulem novos investimentos no setor. Teremos, assim, uma dimensão das oportunidades que também vão tocar o biogás. No caso do setor automotivo,
temos oportunidades também presentes. A gente sabe que são diversas as rotas tecnológicas, né, possíveis para a descarbonização, mas vale destacar que há um espaço para todas no país. Não é necessário se escolher uma única rota. A gente pode aproveitar o nosso tamanho continental e o tamanho potencial do nosso mercado para usar as tecnologias mais apropriadas e maximizar as potencialidades locais. Nesse sentido, as empresas que desejarem ser protagonistas na agenda ESG podem cogitar adquirir, como isso já vem ocorrendo, né, veículos movidos a gás, a biogás, para transporte e logística dos seus produtos, por exemplo, na última milha dentro das cidades, que é uma questão que rebate fortemente na saúde pública geral. Então, empresas com acesso a uma fonte, e além disso, em outros casos, empresas com acesso a uma fonte própria, como as usinas de cana-de-açúcar, que também têm esse alto potencial, assim como empresas coletoras de lixo com acesso a aterros sanitários, ou seja, a gente tem uma gama de possibilidades. E esses casos de sucesso dentro das agendas ESG dessas empresas podem estimular mais e mais seguidores, exatamente mostrando que é viável e que é possível e que vale a pena para a empresa, no seu crescimento, na sua estruturação, trabalhar dessa forma. E, de forma complementar, a gente tem, inclusive, também o próprio transporte urbano coletivo de passageiros, que também pode se beneficiar do gás do biogás na busca por cidades mais verdes. Né? Então, eles podem, por exemplo, adquirir frotas de ônibus movidos a combustíveis alternativos como uma forma de buscar a melhoria da saúde pública nas cidades. Então, o que eu queria dizer é que o BNDES ele tá atento ao desenvolvimento do mercado de gás, de biogás, notadamente interessado em todas as oportunidades que se relacionam à agenda ESG, seja por meio do seu tradicional papel de financiador do desenvolvimento, seja agora por seu papel de alavancar recursos, bem como articulador e mobilizador de amplos debates e reflexões sobre esse tema na sociedade brasileira. Muito obrigada pelo convite e eu estou aberta às próximas perguntas e questões. Bacana, muito obrigada, Ana. Como sugeriu o Gabriel, acho que eu vou deixar as perguntas mais para o fim e a gente faz um bate-papo, a gente pode fazer entre os vários participantes aqui. Agora eu vou chamar a Luzia Hirata, que é analista de Equity Research do Santander Asset Management. Enfim, o Santander tem um fundo ético, que é o fundo de ESG aí, quase que pioneiro no Brasil. Eu acho que é difícil falar o pioneiro, porque sempre tem alguém que fala que fez isso, mas um dos pioneiros com certeza desde 2001, aí agora sofreu uma forte reformulação, né, para pegar todos esses novos critérios, atualizar um pouco isso, mas a Luzia tem uma grande experiência aí, como funciona esse mercado de investimentos sustentáveis e de como os investidores e as empresas encaram esse assunto. Então, Luzia, passar a palavra para você, que é uma grande especialista aí no assunto. Obrigada, Natália. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite aqui para participar desse painel, super importante, é muito relevante a gente discutir, né, as alternativas, tudo que a gente tem aí que caminha para uma economia mais verde, uma economia mais sustentável. Como a Natália comentou, eu trabalho no Santander Asset, o Santander Asset faz a gestão dos recursos de terceiros, né, então a gente faz gestão de fundos de investimentos, são fundos de investimentos de ações, de renda fixa, de debêntures, enfim. É uma série aí de produtos, né, que a gente procura encaixar um pouquinho aí dessa análise ESG, um pouquinho dessa estratégia ESG. No caso de fundos de ações, a gente tem o fundo ético, né, como a Natália comentou, ele foi um dos primeiros fundos a adotar, né, essa análise, né, de critérios ambientais, sociais e de governança para avaliar as companhias, tudo isso alinhado também a análise tradicional, né, financeira, fundamentalista. Então, a gente incorpora essas duas análises para fazer a seleção dos nossos ativos, e desde 2001 a gente faz a aplicação desses critérios, né, utilizando uma metodologia própria, que foi desenvolvida lá, né, no passado, né, por um grupo de especialistas. A gente contou com uma consultoria, né, para nos ajudar a estruturar essa análise, e ao longo desses últimos anos, inclusive, a gente contou com um conselho, né, do qual fazia parte especialistas do mercado, para que pudessem, né, dar esse apoio, até porque era um tema que não era tão divulgado, né, mais recentemente que a gente tem observado um crescimento do interesse da análise desses aspectos, e mais recentemente, agora no início desse ano, a gente passou a adotar uma metodologia global, no qual a gente avalia ativos do mundo todo,
E é super interessante isso, porque a gente consegue comparar as análises das empresas no Brasil, na América Latina, com o desempenho de empresas na Europa, nos Estados Unidos, mundo afora, né? E com isso a gente consegue chegar a muitas conclusões, a muitos insights, né, em relação ao posicionamento das empresas brasileiras, né? E assim, olhando para a questão, né, da análise, da necessidade de uma maior transparência, de ter processos mais bem estruturados, de mostrar realmente o desempenho em relação aos aspectos ESG, é bastante importante. Mas a nossa análise, ela está focada, né, não está focada só no risco potencial que esses critérios possam apresentar, né? Dentro da nossa metodologia, a gente avalia, inclusive, critérios que são controversos, temas que são críticos para cada um dos setores, para cada uma das companhias, dependendo da região em que ela se localiza, dependendo do setor na qual ela atua, né? Então, a gente tem um pouco desse viés, dessa análise de olhar um pouco do risco potencial, né, que esses critérios possam trazer. Mas o que eu queria trazer aqui, mais especificamente para esse painel, é que a gente tenta olhar um pouco das oportunidades de negócios em relação a esses critérios, né? E quando a gente vai falar sobre biogás, sobre energias renováveis, a gente entende que tem um potencial enorme, né, de produtos, inclusive de investimentos. A gente hoje a gente não consegue estruturar um fundo especificamente voltado para energias, né, provenientes de biogás, por exemplo, de energias renováveis específicas de uma determinada matriz, mas eu acho que a gente está olhando muito para isso, né, e passa, né, por uma evolução desse mercado, passa por ter projetos bem estruturados, por ter empresas que olhem, né, não só para o produto em si final, mas também por toda uma estrutura adequada de governança corporativa, de respeito aos critérios ambientais, de respeito aos critérios sociais, inclusive, né, a gente tem debatido muito nesse pós-pandemia, né, dos aspectos sociais, ele é um pouco mais difícil de você mensurar, né, mas eu acho que cada vez mais a gente tem observado o grande impacto que isso pode causar nos diversos negócios. Então, assim, eu acho que dentro do mundo de investimentos, a gente está muito de olho nessa questão das grandes oportunidades que possam vir, né, em torno de uma movimentação para uma economia mais verde, né, e eu acho que, né, vocês já comentaram aí anteriormente que existe esse potencial, né, a BNDES está muito atento a isso, né, de identificar os grandes potenciais para uma economia mais verde, para uma infraestrutura mais verde. Eu acho que é para isso que a gente caminha, é o nosso olhar hoje, né? E dentro dessas estruturações, obviamente, o mercado de investimentos não tá desatento a tudo isso, né? E até porque existe uma questão bastante importante, né, que impacta o mercado de investimentos, né? E isso é uma discussão que a gente vem escutando já há bastante tempo, principalmente na Europa, mas aqui no Brasil a gente está muito de olho nisso, que é o impacto das mudanças climáticas no mercado financeiro, né? E aí a gente está falando das diversas classes de ativos, investimentos inclusive, né? Então a gente pode ter um impacto, a gente pode ter medições não identificadas, né, em relação a riscos financeiros provenientes do impacto de mudanças climáticas, mas também as grandes oportunidades. Então, eu acho que esse é um tema que a gente está muito de olho, a gente está muito atento, o mercado financeiro tem olhado muito para isso, a gente vê iniciativas de Banco Central no mundo todo, né, bastante preocupado com os impactos que isso possa causar, e dentro dessa estrutura toda, o mercado de biogás não está extremamente inserido e traz um viés bastante positivo para essa visão do ponto de vista de investidores. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês também é sobre o RenovaBio. A gente esteve bastante envolvido na estruturação do RenovaBio, acho que foi um exercício bem interessante, muito legal, né, de você entender como é que a gente incorpora uma estrutura, né, de uma comercialização de um ativo, né, proveniente, né, de um determinado setor, e como é que isso passa dentro do mercado regulado, né, do mercado financeiro regulado. Então, a gente fez um exercício enorme, né, de como é que a gente estrutura isso, passando pelo ambiente de bolsa, né, então a gente fez um trabalho junto com a B3, Ambima, Febraban, para que a gente pudesse estruturar esse mercado. Eu acho que foi um exercício, um aprendizado enorme para a gente, né, de identificar como é que esses novos ativos podem passar por um mercado regulado. É um ativo, eu não digo novo, né, porque a gente trata do mercado de carbono já há muito tempo. Eu trabalho com isso já desde 2002. Em 2004, a gente fez o primeiro projeto de carbono
né, de biogás, né, foi um projeto bem grande, né, que aproveitava o gás metano aí de biodigestores. Então, assim, não é um assunto extremamente novo, mas é um assunto que precisa de uma maturação, precisa do envolvimento de todas as partes, e é com muita satisfação que eu vejo hoje aqui a participação do Ministério da Economia, do BNDES, da própria associação, né, de estarmos todos juntos aqui, vendo as grandes oportunidades, né, e o potencial que esse mercado tem aí para que a gente, né, caminhe para uma economia mais sustentável. Então, assim, é um pouco isso que eu queria falar, um pouquinho do pano de fundo aí de toda essa parte que a área de investimentos tem observado, né, em relação a essas oportunidades. A gente está no momento em que o ESG, o ASG está sendo bastante debatido, está sendo bastante discutido, e a inserção do mercado financeiro é bastante relevante para isso. Eu digo para as empresas, né, que a gente tem que aproveitar esse momento para realmente ampliar o debate, ampliar o diálogo, né, do que é importante, né, para os investidores observarem quando a gente faz uma análise ASG das companhias, e, por outro lado, para que as companhias também entendam o que é importante para a gente, né, o que é relevante, quais são os pontos importantes a serem comunicados, o que eu preciso melhorar em relação à minha performance. Então, é muito importante esse momento para que a gente possa debater entre todas as partes, e que para a gente possa realmente conectar aí os pontos importantes, né? E pelo meu lado de investimentos, eu gostaria muito de ver grandes projetos muito interessantes para que eu pudesse colocar dentro de uma carteira, né, de investimentos sustentáveis, com bastante segurança, né, de olhar, né, para um impacto positivo, tanto do ponto de vista ambiental e social, mas também com um retorno bastante positivo para os meus clientes, porque no final do dia, esse é um outro pilar, né, que é o mais importante, que é o que a gente busca no dia a dia, mas que não pode estar de forma alguma desconectada da análise dos critérios ambientais, sociais e de governança. Eu acho que hoje o mundo pede isso, a sociedade, né, os nossos clientes pedem isso, e de forma alguma a gente não pode estar desconectado disso tudo, e é por isso que eu acho que a gente tem que caminhar aí para análises cada vez mais criteriosas, cada vez mais rigorosas, né, e a cobrança vai ser muito grande, não só para as empresas, mas também para o mercado financeiro. Olha, Luzia, eu não posso deixar aqui escapar essa oportunidade. Então, eu quero fazer uma proposta para você aqui ao vivo, de a gente montar um fundo específico para financiamento de projetos de biogás e biometano, com o apoio da Biogás, o que você precisar em termos aí de avaliação, tanto técnica quanto econômica, dos projetos, enfim, essa parte toda que você falou da estruturação, de avaliação de todos os critérios ESG e outros também, a associação está à disposição aqui, lanço esse desafio e essa ideia. Convite aceito, o nosso time de infraestrutura vai agradecer muito, a gente tem participado assim ativamente com o nosso time de infra, né, para olhar os bons projetos, e contamos sim com o apoio de vocês, sem dúvida nenhuma. E quando esse fundo sair, for estruturado mesmo, a gente quer noticiar no Reset, tá? Então vocês contam pra gente aqui. A gente pode vai amarrar todo mundo no pacote aqui, a gente quer noticiar. Pode deixar. Combinado. Gente, eu vou passar agora a palavra para o Gustavo Bonini, que é diretor de assuntos governamentais da Scania. Gustavo, fica à vontade. Obrigado, Natália. Bom, primeiro, bom dia, quase boa tarde aí a todos. É uma satisfação participar dessa discussão tão importante aqui no painel. Muito obrigado aí à Biogás pelo convite. Falar por último tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? A gente precisa escolher aí o que falar, ainda mais dentro de um painel com pessoas tão qualificadas que colocaram pontos tão importantes sobre o tema. Então, a gente precisa escolher o que não foi dito para não ser muito repetitivo. Mas eu queria começar falando aqui sobre... bom, o tema é totalmente importante e relevante, acho que a escolha foi fantástica do tema. A gente está passando por um momento sem precedentes na história da humanidade, com essa pandemia, com uma série de dificuldades, mas são, né, nesses momentos mais fortes, assim, com tanta dificuldade, que também
surge oportunidade para o avanço da sociedade. Eu acho que isso que está acontecendo quando a gente pensa aí na questão da sustentabilidade e o quanto isso pode avançar, né? Se já era um tema da atualidade, isso já era algo pertencente à sociedade, ou seja, da importância de olhar com novos olhos a questão da sustentabilidade, agora ganhou uma velocidade maior, e a gente pode ver pelos comentários dos colegas aqui, o quanto isso tem se tornado relevante em vários aspectos, seja na questão de produção, de financiamento, a sociedade como um todo está discutindo isso, está enxergando a importância disso. O Gabriel, ele começou muito bem falando sobre a questão do posicionamento das empresas, né? Eu acho que isso, agora falando um pouco também do lado da indústria, eu acho que a história da indústria, desde a Revolução Industrial, era algo meio que automático, era natural, é parte do processo produtivo você ser parte do problema ambiental, porque, afinal de contas, você está transformando algo, você está usando a matéria-prima, muitas vezes usando a matéria-prima e criando um produto que ele traz um impacto ambiental. Então, a questão de você ser parte do problema sendo da indústria é algo que você não tem como escapar. Agora, o que você pode, sim, tomar uma decisão efetiva como indústria é decidir se você quer fazer parte também da solução. Então, você faz parte do problema e você tem a opção de escolher ser parte da solução, ou seja, transformar isso em algo positivo, né? E quando a gente vê o tema do biogás e como que a indústria pode trabalhar com biogás e outras formas de combustíveis renováveis, de energia renovável, essa é uma forma de dar resposta a isso, de endereçar o problema ambiental. Então, esse é um ponto bastante importante, a gente vê que é algo do presente, não é algo do futuro. Acho que o meu xará Gustavo falou muito disso também, né? A gente acaba muitas vezes no nosso discurso falando de futuro, mas é algo do presente. Hoje a gente já observa que muitas empresas não querem mais ter parceiros que não trabalhem com a sustentabilidade, que não enxerguem a sustentabilidade dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores. A gente vê também que os consumidores não vão mais querer comprar produtos de empresas que não sejam sustentáveis, que não tenham, além de um produto sustentável, um processo produtivo sustentável e toda uma cadeia que gere valor e que enxergue esse valor dentro da sociedade. E por que não dizer também que não vão ter pessoas querendo trabalhar numa empresa que não tem dentro dos seus valores como trabalhar de forma contínua, sustentável e que possa garantir aí o crescimento de forma amigável com toda a sociedade. O colega Gustavo comentou, eu anotei aqui uma frase que foi bem importante, né, que fala do enxergar o Brasil como uma potência ambiental, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de usar um dado da Biogás, o Gabriel me corrige depois se eu estou falando ele errado, mas que 70% hoje do diesel utilizado para o transporte de cargas poderia ser automaticamente substituído pelo biogás. Isso foi baseado no estudo, no levantamento da biomassa já existente, tanto no agronegócio, quanto também no tratamento de água, esgoto, enfim, é o que a gente poderia já utilizar. Então, olha só o potencial que nós temos, a gente podia olhar esse número de forma negativa e olhar o copo meio vazio, mas eu gosto de ver ele como meio cheio, né? Ou seja, a oportunidade que a gente ainda tem no país de explorar o biogás e todos os outros biocombustíveis, e que a gente tem na nossa mão isso, né? O potencial do agronegócio aqui no Brasil, principalmente, quantidade de detritos agrícolas, de resíduo agrícola que pode ser usado para o biogás, e a gente transformar aí o passivo ambiental num ativo energético, né? E o quanto que isso é importante e quanto isso pode fazer crescer a economia como um todo, né? Nas falas aí da nossa colega Ana Cristina, da fábrica de projetos sustentáveis, que pode ser o trabalho aí, que é o trabalho aí do BNDES, o quanto que tudo isso se comunica, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, lembramos, claro, do primeiro ponto, que é a questão ambiental, mas é importante enxergar ela sempre como um tripé, né? Você tem a questão da sustentabilidade ambiental, mas também tem a sustentabilidade econômica. De nada vale ter uma ideia brilhante do ponto de vista ambiental se ela não para em pé, se ela não tem mecanismos de financiamento para essas novas tecnologias, para que funcione, para que seja algo automático, para que o próprio mercado se regule de forma a conseguir fazer uso dessas novas tecnologias. E o último aspecto desse tripé que é a própria sustentabilidade social, ou seja,
a criação de emprego, renda, as novas tecnologias também criam uma demanda grande na academia para novos estudos. Então, aí você consegue juntar aí tanto o poder público quanto a iniciativa privada e a academia para desenvolvimento e para exploração dessas novas tecnologias, que também não pode ser descartado, precisa ser enxergado como algo que é bastante importante, muito relevante para ser desenhado e criado, né, em conjunto, e é o avanço da sociedade. A gente volta lá atrás na questão do posicionamento, ou seja, ter o posicionamento para ser parte da solução, enxergar como isso pode significar um avanço tecnológico, uma melhor qualidade de vida para a sociedade como um todo. Eu vi um estudo recente do setor de caminhões pesados mostrando que o Estado brasileiro gasta mais de 62 bilhões de reais por ano por conta de ter uma frota envelhecida, ou seja, por conta de uso de tecnologias ultrapassadas, sem seguir o que a gente tem de mais moderno no mundo. Então, olha só o quanto poderia ser, imagina se uma parte desse custo que é hoje para a sociedade pudesse ser destinado ao incentivo, né, ao prestígio de novas tecnologias. Isso é fundamental para avançar. As pessoas que buscam produtos com maior sustentabilidade precisam ser prestigiadas, né? Ou seja, elas precisam ter meios de conseguir ter acesso a esses produtos e fazer com que essa roda gire automaticamente. São oportunidades de negócio, como também falou a nossa colega Luzia, e do potencial dos produtos para investimento, né? Você vê que hoje o mundo muito conectado, quando a gente fala na sustentabilidade, a gente enxerga a conexão na produção, você enxerga a conexão nos serviços e no setor financeiro, né? O mundo está muito conectado. A sustentabilidade é um tema que abrange na sua complexidade, em toda a sua complexidade, toda a sociedade e todos esses intervenientes. Então, como esses mecanismos agora já no presente vão desenhar no futuro, também é fundamental para a discussão e para criar também políticas públicas que promovam o uso dessas novas tecnologias, né? Não tem uma bala de prata, são várias as oportunidades que a gente tem pela frente. O biogás é uma delas, mas eu diria que é uma das principais pela questão do potencial e da vocação que o país tem para isso, e o quanto que isso pode ser explorado, e o quanto que a sociedade está demandando isso das empresas, né? Está demandando isso das empresas, está demandando isso dos bancos, está demandando isso de uma forma geral de tudo que é consumido hoje em dia. Então, acho que esse ponto acaba tornando essa relevância pelo quanto que ele tem a forma abrangente e conectada em todos os aspectos aí da nossa economia. Então, era isso que eu queria aqui contribuir nessa fala adicional, e agora, na expectativa aí do debate aqui com os meus colegas, para ver como esse assunto continua avançando. Temos aí a proposta aí do Gabriel com o produto financeiro, né, Gabriel? Então, aí temos vários pontos e vários passos que podem ser dados aí pela frente nesse tema. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Acho que vamos abrir agora, Gabriel, para perguntas. Você quer começar você fazendo as perguntas, que eu sei que você tem algumas aí? Estou aqui ansioso para fazer as perguntas. Mas vamos lá. Não, só para a gente manter a ordem, então, eu queria começar até com a Ana. Enfim, a gente... obrigado primeiro pela sua apresentação, excelente, acho que deixou bem claro aí as várias opções que o banco hoje já oferece. Mas uma coisa importante sobre o biogás, e um pouco até do que o Bonini tocou agora, é uma indústria bastante fragmentada, no sentido de que você não tem grandes players que ocupam, né, todos os elos da cadeia, do poço ao posto, né, como se diz na indústria do petróleo, né. O biogás ele tem essa característica de empresas que atuam nos seus nichos, ou seja, na geração da biomassa, no tratamento dessa biomassa, na produção do biogás, na purificação do biogás, na comercialização, na distribuição desse biogás, quer dizer, são vários elos da cadeia. Como que o banco, ou seja, dado que esse é o perfil, essa é a característica da indústria, como que você vê, Ana, que o banco poderia ajudar a talvez fazer, e você comentou sobre a conexão, né, entre as empresas, mas como que o banco pode ajudar efetivamente a financiar esses projetos que muitas vezes dependem, né, da atuação de vários elos? E, de novo, como que a própria Biogás poderia ajudar nesse sentido, né, dado que na associação a gente tem representantes de todos esses elos?
Bom, vamos lá, Gabriel. O banco, eu acho que ele pode ajudar, assim, porque o que ocorre, muitas vezes os pedidos, eles vêm de maneira picada pela própria forma da estrutura produtiva, no caso aqui desse setor. Eu acho que o papel da Biogás pode ser importante se você tiver uma perspectiva de uma proposta onde seja necessário ter essa interconexão. Eu acho que a gente poderia ter juntar essas propostas, tentar colocá-la num plano de fundo único, exatamente para ver essa modelagem, e aí o banco pode olhar, assim como outras instituições, né, que queiram participar, como a gente pode fazer esse financiamento olhando dessa forma encadeada. O banco já trabalhou isso, por exemplo, quando a gente trabalhou lá atrás a questão do desenvolvimento do setor eólico, da cadeia de fornecimento local do setor eólico. Então, assim, a gente pode trabalhar usando os nossos vários produtos que já existem, tanto linha de inovação, linha de meio ambiente, né, máquinas e equipamentos eficientes, máquinas e equipamentos 4.0, né, serviços 4.0. Então, a gente tem uma gama, as próprias debêntures, né, olhando nesse processo. Então, assim, eu acho que, assim, o importante agora seria a gente conseguir conversar, a vir uma proposta amarrada, ainda depois eu faça financiamentos separados para cada um dos entes da cadeia, usando, obviamente, os financiamentos que fazem sentido para cada um dos entes, mas que a gente consiga fazer isso olhando de uma vez só e de maneira organizada. E eu acho que como vocês da Biogás têm este olhar e pode trazer esse grupo como se fosse um piloto, um primeiro caso, e aí a gente vai fazendo esse financiamento conjuntamente, da mesma forma como a gente criou um plano, é necessário um credenciamento específico, um plano de nacionalização progressiva, aí a gente começa a ver as necessidades para montar e tentar organizar e fortalecer esses elos, né, para que esse modelo de negócio ele cresça e se fortaleça até que se mantenha. Então, é possível a gente trabalhar dessa forma. Muito legal. Beleza. Vamos lá, então. Seguindo, então, Luzia, você comentou também um pouco a respeito da comparação com empresas em outros países, outras regiões, né? Como é que você vê hoje o estado de evolução de projetos verdes, de projetos baseados em critérios aí de ESG no Brasil? Você comentou, né, que gostaria de ver projetos mais bem estruturados, enfim, mas é uma coisa que, em maior e menor grau, está começando no mundo todo. O que você está vendo no mercado brasileiro especificamente? Tá, bom, a gente viu uma grande evolução no mercado brasileiro, um grande interesse, né, não só por parte das companhias, mas também por parte dos investidores. Eu acho que isso cria, né, um ciclo virtuoso, né, de cada vez mais tentar aperfeiçoar cada um dos seus processos e as suas análises. Como eu comentei, né, eu acho que a gente tinha muito um olhar para a questão de riscos, né, impactos. A gente continua com isso, obviamente. Eu acho que, né, aspectos ambientais, sociais ou mesmo de governança, eles apresentam alguns riscos, né, que até algum tempo atrás poderiam não ser tão bem mapeados e que agora o olhar ele está muito mais rigoroso em cima disso. Mas o lado de oportunidades, né, eu acho que ele é bastante importante justamente para esse olhar de futuro, né, como vocês comentaram, né, de olhar para frente, de como é que você trabalha uma economia mais sustentável, uma economia mais verde, né. Eu acho que o Brasil tem um grande potencial para isso, inclusive, né, a gente tem uma matriz energética bastante limpa, a gente tem companhias que têm uma experiência bastante grande, seja no setor de agronegócio, seja no setor industrial, né, de utilização de energias renováveis, de aproveitamento de biogás. Eu acho que a gente tem um pouco dessa expertise que é muito particular aqui do país, e para isso eu vejo um grande potencial. O que eu acho assim, que a gente ainda precisa melhorar é realmente nesse diálogo, na estruturação de bons projetos, né? Eu acho que ter somente um bom projeto especificamente, ele é muito interessante, mas a gente precisa ter toda a base, né, também por trás. Então, companhias que tenham, de fato, a incorporação dos aspectos ESG dentro da sua gestão, dentro das suas estruturas, que não fique só no discurso, que não fique só na boa intenção, né? Eu acho que por trás, né, essa base estrutural é muito importante, né? Isso dá uma segurança para a gente, investidor, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, uma emissão de uma debenture,
a gente vai olhar para o projeto especificamente, mas também quem está por trás dessa emissão, né? Que pode ser uma companhia brasileira, que pode ser uma companhia lá fora, enfim, mas a gente tem que olhar, né, toda essa base que está por trás. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter bons projetos para que esse mercado se consolide, a gente tem grandes oportunidades para isso, e eu acho que hoje a gente tem todo o ferramental também, né? Então, a gente tem muita gente fazendo análise de projetos, a gente tem informações cada vez mais disponíveis. Obviamente, quando a gente vai fazer uma comparação com companhias europeias, por exemplo, a gente ainda precisa melhorar muito, né, em relação à evolução da transparência e do grau, né, de informação que as companhias fornecem para os investidores, por exemplo, né. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que ter um retrato muito fiel da empresa. A gente quer ver os bons projetos, a gente quer ver os resultados positivos, mas a gente também quer ver o que é crítico, o que é desafio para cada uma delas, o que é desafio para o negócio, porque esses fatores de fato existem, né? Então, acho que a questão da transparência é um outro ponto que precisa ainda ser bastante aprimorado, mas eu acho que a gente tem um potencial enorme aí de aproveitar tudo isso, né, dentro do nosso contexto e dentro do crescimento que a gente sempre quer, né, observar, um crescimento muito mais sustentável para uma economia muito mais verde. Maravilha. Bonini, você hoje está no olho do furacão, né? Quando se fala do transporte sustentável, e você está aí vendo realmente tudo o que está acontecendo, né? Eu achei muito interessante o que você falou do papel da indústria nessa transformação toda. O que você está vendo hoje, não em relação à própria Scania, mas em relação às empresas com quem vocês têm conversado, ou seja, as empresas que hoje estão de fato investindo, né, nesse transporte sustentável? Qual é a visão deles? Por que você acha que eles estão investindo? E qual é o feedback, se é que já deu tempo de ter algum retorno deles, desse investimento no transporte sustentável, na utilização do gás, do biogás, enfim? O que você pode falar um pouco para a gente ali, de quem está no olho do furacão, falando com a indústria? Excelente, obrigado pela pergunta, Gabriel. Bom, na verdade, vai dessa verdadeira revolução de sustentabilidade que a gente está vendo na sociedade, né? Ou seja, os nossos clientes, as transportadoras, elas têm visto que os clientes dos clientes estão demandando por toda uma cadeia sustentável. Então, hoje, não adianta mais apenas um determinado produto ter o seu processo produtivo sustentável. Uma caneta, ok, ela foi feita, a empresa que fabrica mostra todos os critérios e toda a forma como que é construído, e a matéria-prima e a destinação. Agora, o cliente do cliente, o consumidor final, ele está querendo saber a cadeia como um todo, como é que esse produto é transportado, né? E a gente sabe que o transporte tem um impacto enorme na questão de sustentabilidade pela própria emissão, né? Quando a gente pensa nas emissões dos veículos. Então, é isso agora que está sendo demandado. E na solução, como, por exemplo, do biogás, que muitas empresas, muitas transportadoras têm enxergado a resposta a esses clientes, ou seja, mostrar através da sustentabilidade no fluxo logístico, né, e através do uso de forma inteligente da logística e dos combustíveis renováveis e alternativos, entra aí totalmente o biogás, que dá essa resposta à sociedade, né. Vale também dizer, né, aqui é um exemplo que a gente citou de caminhões do transporte, mas vale se dizer também para o transporte público, né, de ônibus. A gente vê as pessoas querendo usar a mobilidade, quando se discute a mobilidade, né, e juntar aí bicicleta, carro, metrô, ônibus. Então, além de falar da mobilidade, de usar toda a gama de transporte coletivo disponível, que esse transporte coletivo seja sustentável, ou seja, usar um BRT, um corredor de ônibus, e sendo esse ônibus sustentável, exemplo que a gente vê sendo muito explorado na América Latina, no mundo inteiro, mas na América Latina também, vê lá o exemplo em Bogotá, mais de 700, 800 ônibus movidos a gás, né, uma forma que o país encontrou, que a cidade encontrou também, aí entra o papel também do Estado de promover essa sustentabilidade. É aí que vê a pressão e a força que tem agora a opinião pública, a sociedade, o usuário do transporte, o consumidor, e o quanto que ele está ditando essas novas regras e essa nova tendência que não tem como escapar, né? É um mar que a gente tem aí a oportunidade em enxergar essa oportunidade, abraçar ela, e quem não enxergar vai ser levado por ela de alguma forma ou vai afundar com ela. Então, isso que tem ocorrido muito, né? O mundo está muito conectado,
As pessoas querem entender no seu detalhe o fluxo logístico, querem entender no seu detalhe como que o produto chega para ele, como que o transporte é feito, e é assim que é visto toda a questão do uso. E, para finalizar, eu acho, como já foi falado, a vocação que o nosso país tem para o biogás é algo que está se tornando também senso comum, as pessoas estão enxergando isso. Eu lembro quando, há 5 anos atrás, ou algum tempo atrás, se falava do biogás, era um assunto ainda muito complexo. Hoje, a pessoa enxerga o quanto isso é da economia circular, o quanto a gente ainda não está aproveitando o potencial que a gente tem, novamente, no agronegócio, no uso dentro do tratamento de água e de esgoto, para você transformar esse passivo ambiental num ativo energético. Gabriel, vou pedir licença aqui para fazer uma pergunta, que na verdade foi do outro painel, mas acho que se encaixa muito bem nessa conversa que a gente está tendo com o Bonini. Foi uma pergunta que era pensando, acho que o Gabriel pode fazer às vezes também, e o Bonini tem muito a acrescentar. Ela veio da Simone Cotrufo, França. Já temos veículos pesados abastecidos a gás, entanto, são mais caros do ciclo diesel, e praticamente não temos rede de abastecimento de biometano. A solução seria usar esses veículos dedicados, com uso e abastecimento na própria usina? O retorno por CBIOS compensaria? Queria essa parte um pouco mais prática, se você pudesse dizer, Gustavo. Eu acho que tudo a gente está passando, aí vou roubar a palavra aqui do Gabriel, é o olho do furacão, inclusive nessa revolução, né? Então as coisas estão andando em paralelo, sem dúvida nenhuma. Entra um ponto importante aí, da nossa discussão aí, quando a gente fala de financiamento e tudo mais, o quanto é importante enxergar a cadeia como um todo, não é só o produto, é a infraestrutura, e a importância que tem o desenvolvimento da infraestrutura, a importância que tem linhas de financiamento específicas para a infraestrutura também, pensando aí desde a ponta de você ter lá quem quer investir num posto e colocar aí o gás, até a parte mais talvez, de maior investimento, que é toda ou a canalização, outras formas de fazer o gás chegar até lá na ponta, mas eu acho que é um ciclo, à medida que vai, senão a gente fica na discussão do ovo ou da galinha, né? Mas não tem infraestrutura, não tem caminhão, mas não tem o caminhão, não tem infraestrutura. Isso está andando. Eu acho que a boa notícia é enxergar que isso está acontecendo, é uma realidade. Os veículos que a nossa empresa já vendeu, elas estão rodando, eles não estão parados para uma demonstração, já é uso real. Então, você vê a exportação de suco de laranja de Matão até Santos, e o veículo fazendo esse seu percurso, fazendo abastecimento nos postos ao longo do caminho, mas, sem dúvida nenhuma, é importante enxergar a importância da infraestrutura. Daí que, mais uma vez, esse diálogo entre o setor privado, a academia, o poder público, criando políticas públicas, enxergando oportunidades de financiamento, não só para o produto, falando mais uma vez, da cadeia como um todo, do potencial do biogás, é fundamental para isso. Então, é algo que tem que andar em conjunto, né? É assim que eu enxergo a questão e a pergunta. Espero ter respondido. Não sei se o Gabriel quer complementar. Opa, não, eu concordo plenamente, Bonini, acho que é isso, acho que é um processo, o que a gente está vendo, né, imagino que vocês aí também, o que a gente está vendo é um começo por grandes indústrias, né, que tem algumas até a própria, que tem essa capacidade da geração do próprio biogás, né, então tipicamente usinas de açúcar e álcool, aterros sanitários, enfim, esses são os primeiros projetos, e que são empresas que têm os dois lados, né, tanto a oferta, a produção, quanto a demanda e o consumo do gás. Mas a gente tem visto no mercado vários projetos, tem recebido na associação, né, muito interesse de empresas querendo entender e desenvolvendo já os estágios iniciais de alguns projetos, inclusive de conversão de gás. A gente sabe que existem duas tecnologias, né, para o uso do gás no transporte pesado: o veículo dedicado 100% a gás e o veículo convertido, chamado diesel gás, né, bicombustível, que tem nichos diferentes, aplicações diferentes, enfim. Mas a gente tem visto também esse tipo de interesse. Eu acho que isso é também uma fase inicial, mas a gente tem visto esses projetos, tem aí vários projetos já em andamento,
com bastante publicidade na mídia. A gente tem uma rede bastante extensa de abastecimento de gás natural tradicional, ou seja, em todas as capitais e ao longo da costa brasileira e em muitas partes do interior do país. Com o avanço dos projetos de biometano, a visão da associação é que a gente vai poder abastecer com o GNV, o gás natural tradicional, nas cidades próximas à costa, e abastecer com o biometano no interior, né, e o estabelecimento aí dos corredores azuis também um projeto capitaneado pelo próprio BNDES, né. Então, enfim, eu vejo isso acontecendo, a gente tem sido abordado aí por muitas empresas, eu acho que é uma realidade, não é mais um projeto, não é mais uma coisa de futuro, está acontecendo, né? E é isso que você falou, Bonini, quem não estiver surfando essa onda, como a gente diz aqui, vai tomar um caixote, né? É isso aí. Gabriel, acho que nessa linha que você falou, eu vou até roubar um pouco as palavras aqui da nossa colega Ana Cristina Costa, né? Tem o pré-sal, né, natural e tem o pré-sal caipira, né? E acho que a conexão aí do gás natural e do biogás é fundamental. Então já mostra que a gente já saiu ganhando no assunto do gás e do biogás, né? Mesmo com toda a questão da infraestrutura. Esses são dois combustíveis que eles não competem um com o outro, eles se complementam, na verdade, né? Então, isso é um fator fundamental aí para o avanço do tema também. Maravilha. Vou trazer mais uma pergunta aqui, dessa vez para a Ana. Quem fez foi o Felipe S. Marques, da Cibiogás. Ana, essa oportunidade, acho que aquela oportunidade de contribuição que se encerra no dia 16, se limita às indústrias? O BNDES para estar com negócios em biogás e biometano? A ideia dessa carta de manifestação do interesse, assim, a gente tem lá algumas indústrias, assim, alguns setores, na verdade, para as empresas, alguns setores, mas tem sempre aquele outros, porque a ideia é exatamente a gente mapear os interesses. A gente botou aqueles que a gente, por estudos, já tem, sabe, que tem um interesse maior, mas, obviamente, está aberto a todos, exatamente para mapear os interesses. Pode ser até que a gente descubra algo que não tenha já realizado em função dos estudos. Então, está aberto sim, é só entrar lá no site do banco, se for mais rápido, vai procura lá, põe assim, manifestação de interesse no procura, vai vir logo a tabelinha, é só você baixar e preencher, e tem todas as instruções lá. E aí tem a ideia é mapear o gás natural, como eu falei, a gente está mapeando o gás natural, mas a gente sabe, exatamente pelo que acabou de ser dito, que há uma complementariedade e há um estímulo também de um ao outro, a depender até de onde está, como a gente bem colocou aqui. Então, acho que esse mapeamento, ele vem pelo gás natural, mas ele pode aí agregar até todas as informações que a própria biogás já tem no seu próprio mapeamento. Acho que pode ser uma junção de informações interessantes. E aí tem uma segunda pergunta aqui, que é se o braço de participações, se o BNDES PAR está com negócios em biogás e biometano. Olha, o que a gente tem hoje trabalhado fortemente, a gente está trabalhando com o mercado privado, mas o que a gente tem trabalhado mais é sempre via fundos, via as emissões de debêntures, e está sendo mais nesse sentido, mas que está sendo divulgado mesmo, não tem uma ação específica, né, tentando trabalhar na questão dos CBIOS, desenvolver algum produto, então a gente está dentro desses produtos nesse momento. Não temos nada específico, assim, com o BNDES-PAR, está dentro do escopo de atuação do banco, e a gente criando produtos aí do financiamento até buscando alavancar novos recursos privados por meio do mercado de capital. E aí veio outra pergunta para você, Ana, do Alessandro Sanches. Ana, parabéns pela apresentação, e baseado no seu discurso, fica claras as externalidades positivas do uso e expansão do biogás. Mas como o BNDES pode incentivar que essas externalidades sejam incluídas nessa concessão de investimento? O que a gente, assim, óbvio que concessões, toda a parte até de licitações, quando até a gente fala, né, por exemplo, dos ônibus, dos coletivos, isso tem toda uma definição por parte dos estados. Então, em eles definindo, como a gente já teve casos, né, de estados nas suas concessões colocaram, eles vão definindo. Normalmente, muitas vezes eles vêm conversar com a gente coloca os produtos que a gente tem e como é que esses produtos podem financiar os eventuais participantes da seleção que houver. E o que a gente tem hoje é isso, quando a gente fala
de produtos ligados ao meio ambiente, a melhoria, né, do meio ambiente, a questão socioambiental, normalmente a gente tem spreads melhores, são os melhores spreads da nossa política operacional. E também damos bastante longo prazo para que sejam feitos os investimentos. Bacana. Essa é uma das perguntas do público. Gabriel, você tem alguma outra pergunta aqui para os nossos palestrantes? Eu queria aproveitar também para trazer um ponto com o Gustavo Fontinelli. E, Gustavo, você mencionou bastante na sua fala, né, a questão, toda essa oportunidade de geração de renda, de redução de custos, né, e dessa retomada do crescimento econômico, e agora mais do que nunca, né, em bases sustentadas. Quer dizer, o que o Ministério está enxergando no mercado de oportunidades, ou de ferramentas, ou de mecanismos que possam ajudar a indústria, óbvio, particularmente do biogás, e, de novo, o que a Abiogás pode fazer para contribuir com o Ministério, enfim, para levar esses projetos e tentar fazer esse engajamento e fazer esse match aí das indústrias e do mercado que está aí ávido por investir, e das iniciativas do Ministério. Muito obrigado, Gabriel. Veja, primeiramente, da parte de vocês, nos interessaria mais conhecer a agenda prioritária. Nós sabemos um pouco da Biogás, acompanhamos as apresentações institucionais, mas é muito importante saber, olha, se fosse eliminar tudo e deixar o que seriam talvez as 3 ações mais importantes, as 5 ações mais importantes, que têm referência a competitividade, emprego, produtividade, focado com indústria, comércio, serviços e inovação. Como é que a Biogás vê isso e como ela foca? Perceba como o momento é oportuno para se discutir isso, do plano da sustentabilidade e nesse cenário que nós estamos observando de retomada de crescimento. O Brasil é um país extraordinário, quer dizer, um belo dia nós precisamos realmente nos convencer disso e entender o que significa essas oportunidades que o país nos oferece, quer dizer, vou colocar assim, entre aspas, que a mãe natureza trouxe para o Brasil, nessa grande conformidade territorial que nós temos, mas que nós precisamos, de alguma forma, fazer um esforcinho para alcançar e fazer algum trabalho a respeito disso. Existe aqui no Ministério um esforço muito grande para a redução do custo do Brasil. Isso é fundamental. Então, eu vejo o papel desse cenário extraordinário de retomada de crescimento econômico do Brasil em ver um processo muito oportuno. Tem a questão também central da energia. Nós precisamos de energia. Se estamos na retomada de crescimento, agora a nossa economia está começando a retomar, é o setor da indústria que está puxando isso, é o setor de comércio, o setor de serviços. Então, nós precisamos de uma energia que seja viável, uma energia que seja mais barata, e é nesse contexto que entram as energias renováveis. Vejam os leilões de energia que vem acontecendo, inclusive leilões para biometano, para biogás, e como isso tem reduzido os custos, os patamares históricos de custos que nós temos. Aí entram a eólica, entra a solar e assim por diante. Então, eu enxergo um contexto muito rico de trabalho conjunto, no qual nós aqui no Ministério da Economia, na Coordenação de Economia Verde, temos a disposição de integrar. E lembrando, sem dúvida nenhuma, por falar em integrar, na necessária integração de tantos fóruns ricos de finanças verdes que nós temos. O BNDES é ator fundamental nesse processo. Temos a CVM, temos o Laboratório de Inovações Financeiras, temos o The Lab da PUC-Rio, que apoiamos, temos tantas iniciativas. Então, realmente, é oportuno trabalhar conjuntamente. Maravilha. Gabriel, mais alguma pergunta? Perguntas temos muitas aqui, como é que estamos de tempo? Temos 5 minutos ainda aqui, a gente está tranquilo. Eu acho que seria legal, então, a gente aproveitar esses 5 minutos, talvez fazer uma rodada, né, de considerações finais aí de cada um dos participantes. Eu já faço a minha, de novo agradecendo aí a participação de vocês. Eu acho que tivemos uma troca aí muito rica, é muito bacana a gente ver realmente a qualidade, o nível de discussão do fórum avançando ano a ano. Aproveito aí para
pedir desculpas a quem está nos assistindo, caso alguém tenha tido alguma dificuldade. Enfim, a gente está testando diferentes formas de comunicação e plataformas de maneira que a gente possa se comunicar e ter essa interação com vocês. É muito importante que vocês mandem perguntas, comentários, né, que participam realmente para tornar o evento mais interativo, inclusive falando entre vocês, né? Mas deixo aqui a todos à disposição os contatos da associação, para que, caso tenha ficado alguma coisa, também possam vir a gente e nós vamos buscar as respostas e vamos encaminhar de volta para vocês. Então, meus colegas aqui palestrantes, mais uma vez, muito obrigado. Acho que a gente segue a mesma ordem para as considerações finais. Gustavo Fontanelli, você quer fazer algum comentário? Na verdade, agradecer pela oportunidade promovida pela Biogás, agradecer, poxa, e cumprimentar todos os colegas pela excelência técnica de cada um e nos colocar à disposição. E muito obrigado a você também, Natália. Eu que agradeço. Ana? Agradecer também, então, a oportunidade de estar aqui, parabenizar pelo fórum, com esses temas tão relevantes para o país nesse momento, e dizer que o BNDES está aqui como no seu papel de financiador, de articulador, de mobilizador, e quando a gente fala de projetos, até a forma de estruturação desses projetos, a gente pode contribuir, como foi a pergunta do Gabriel, ou seja, temos uma estrutura que tem determinadas questões que, às vezes, diminuem a capacidade de financiamento. Como é que a gente pode tentar, de alguma maneira, trabalhar juntos nessa articulação e ver que soluções podemos construir conjuntamente? Obrigada. Luzia? Também gostaria de agradecer aqui a oportunidade, fico totalmente à disposição. Gabriel, voltamos a conversar para falar sobre as oportunidades e investimentos. Todos os meus colegas aqui também ficam muito felizes em poder participar do painel e trocar, né, as ideias e compartilhar esse conhecimento todo. Eu acho que é muito importante a gente manter esse diálogo, né, com todas as partes, e é isso que realmente vai fazer com que a gente evolua no mercado aqui, principalmente na área de investimentos responsáveis. Obrigada. Gustavo Bonini. Obrigado, Natália. Bom, primeiro, agradecer e parabenizar a Biogás pela iniciativa, pela ótima e inteligente escolha do tema, agradecer e parabenizar todos os colegas que participaram desse painel, extremamente construtivo. Fico muito feliz em ver o quanto o tema vai avançando. O Gabriel comentou agora há pouco, né, as edições e o que vai passando, quanto isso vai gerando de conhecimento a quem está nos assistindo, a quem está participando, as perguntas, né, perguntas extremamente inteligentes de quem estava nos assistindo, bem interessadas no tema. Então, isso dá muita satisfação, né, para quem é apaixonado pelo tema, como eu, e falo sem vergonha, que é paixão mesmo, não é só trabalho, é realmente a razão e emoção junto aqui no assunto. É muito gratificante, né? Gratificante ver que está avançando muito o tema e avançando numa velocidade incrível. Isso dá uma satisfação e uma expectativa do que está por vir aí muito grande. Então, agradeço aí a todos, e mais uma vez, parabéns à Biogás. Vou aproveitar também para agradecer a oportunidade de participar aqui. Foi um prazer moderar esse evento. Acho que a gente começou falando do panorama, de como está o mercado, e conseguiu dar um olhar muito grande de futuro e de como viabilizar esse futuro agora nesse painel, né? Que financiamento, o papel de mercado de capitais, o papel do mercado financeiro é muito nesse sentido. Então, acho que ficou uma discussão muito completa. Convido mais uma vez, quem não conhece o Reset, o Capital Reset, a conhecer capitalreset.com. Você pode se inscrever na nossa newsletter. Uma das coisas que a gente mais fala, tem muito foco no SG, e a gente fala muito sobre finanças sustentáveis, oportunidades de financiamento, como o mercado está vendo essas oportunidades de descarbonização. Então, acho que tem um interesse muito grande aí para quem está buscando se financiar e até ter ideias de inovação e conhecer como está funcionando a economia verde. Foi um prazer, eu vou encerrar por aqui, agradecer a participação de todo mundo aqui, foi um debate muito rico, e a gente volta, a gente não, porque agora essa é a minha participação aqui, mas o fórum volta às 2h, vai fazer uma pausa para o almoço, e volta às 2h com os workshops. Gente, muito obrigada, boa tarde. Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau. Nos vemos mais tarde aí.
Tchau, tchau. Nos vemos mais tarde.